Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE. E você sabe que nós vamos ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Termina o radar e a gente entra no ar. Termina a boa música do radar, né? Aquela que a gente sempre tem música selecionada aqui no radar para agradar para todo mundo, para agradar todo mundo. Tem samba, tem rock pesado, tem funk, tem punk, tem tudo. Então, o Radar é um programa especial feito para vocês. 6h30 a gente entra no ar, então, e vai até 7, mais ou menos, para tratar de direito do consumidor, direito de família, direito previdenciário, direito do trabalho. São os assuntos que nós tratamos aqui todos os dias. E vocês, esse programa aqui só existe porque vocês participam, porque vocês fazem as perguntas que os nossos convidados respondem. Então, vocês podem mandar as perguntas para o telefone, que é o 3230 1530, para o e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br, que a gente vai responder. Eu sempre ressalto aqui que se puder mandar a pergunta sobre o assunto do programa, melhor. Agora, se tiver uma dúvida sobre direito previdenciário, que será amanhã, por exemplo, pode perguntar, não tem problema nenhum, a gente deixa guardado aqui e faz a pergunta amanhã. Tá bom? Antes de anunciar o nome da convidada que eu tenho hoje para o nosso programa, eu quero oferecer este Consumidor em Pauta de hoje para a dona Ivone. E seu esposo, que estão assistindo o programa, ela me encontrou hoje lá no restaurante, onde eu almoço já faz tempo, ali na Rua da Praia, que eu trabalho ali também. E é uma senhora muito gentil, estava com um blusão do Grêmio. Não sei nem se ela não está na arena também assistindo o Jogo do Brasil, mas eu quero mandar um abraço para ela, então, a dona Ivone, e para todos os gremistas que nesse momento estão assistindo o programa. Tá bom para vocês? Então, um grande abraço. Hoje nós vamos tratar de direito de família. E comigo está aqui a doutora Solange Guinteiro, que é advogada, especialista em direito de família, professora universitária. Boa noite, doutora Solange, tudo bom? Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite aos nossos telespectadores, mais uma vez. Pegou um trânsito complicado hoje, Peguei, mas em homenagem ao Jogo do Brasil, acho que tudo é válido. Tá bom, então. A doutora Solange me deu um susto hoje de tarde, dizendo, olha, eu estou aqui numa audiência, não sei o quê, não sei se vou poder chegar. Estava lá perto da arena, por lá, então Isso a coisa mesmo, ficou no quarto complicada. distrito. É. Mas tudo bem, chegou, está aí, a gente vai falar, e que coisa boa. Doutora Solange Guinteiro, eu tenho várias perguntas aqui prontas já e vou lhe fazer a partir de agora. Então vamos lá. A primeira vem aqui da telespectadora Melissa, ela é aqui de Porto Alegre mesmo. Sou separada faz 3 anos e tenho um filho de 4 anos. Meu ex-marido paga pensão, mas nunca pagou sobre o 13º salário. Quando digo que vou pedir judicialmente, ele me ameaça que vai pedir redução no que está pagando atualmente. E ela quer saber, a Melissa, o que ela faz, doutora Solange. Bom, existem 2 viés em relação a este questionamento. Primeiro, se já tem fixado os alimentos e ele for funcionário público ou tiver vínculo empregatício, ou seja, carteira do trabalho assinada, o 13º é descontado, não precisaria ela pedir. Se ele não tiver vínculo, não tem como pagar o 13º. Pelo que foi colocado nessa questão, o que dá a entender? Que ele deve ter vínculo, mas não paga sobre o 13º salário. E, de acordo com a lei 5478/68, né, ele tem que pagar sobre o 13º salário, sim. E se ela postular isso em juízo, o que pode acontecer? Aí é aquele binômio que a gente refere sempre no nosso programa. É binômio necessidade e possibilidade. Se ele tiver a possibilidade de, inclusive, de pagar sobre o 13º, ele vai ter que pagar, sim. Se ele tiver vínculo empregatício ou for funcionário público, né? Se ele tiver um vínculo. Tá certo. Senão, aí não incide o 13º. Tá. E se ele quiser diminuir a pensão? Ele pode entrar, mas ele só vai conseguir através de uma ação de redução de pensão de alimentos. E ele tem que provar que não pode pagar. Tem que provar que não pode pagar o valor pretendido de redução. Né? Tá Para o bom, filho, ele vai ter que pagar. Isso
sem sombra de dúvida. Então é isso aí, dona Melissa, tá? Ele vai ter que provar tudo, vai ter que pagar sobre o 13º. Essa ameaça, sim, né? Eu acho que o importante seria postular, é um direito da criança, claro. Inclusive ela não, é um direito indisponível, ela não pode nem renunciar em relação a não querer receber, porque ele de repente faz uma ameaça, né? Ela postule, vai postular em juízo, sim, o 13º, que incida também, e passa a receber. 13º, que lá em São Gabriel o pessoal chama de 13º, mas isso aí é um outro detalhe que eu não vou falar. É uma brincadeira que eu faço com os meus queridos amigos conterrâneos lá de São Gabriel. Tá certo. O senhor Pedro mora na cidade de Canoas. Ele paga uma pensão de R$350 para um filho de 8 meses. Acontece que a mãe do filho do seu Pedro quer que ele pague também as despesas com vestuário da criança, farmácia e alimentação. E ele quer saber se ele deve pagar tudo isso. Olha, eu vou dizer que sim. É mesmo? Claro que sim. Além dos 350. Depois nós vamos falar de jurídico, certo? Eu acho que sim. Em relação aos filhos, deve pagar, assim, se conseguir, se há a possibilidade de pagar, por que não? Claro. Porque se ele paga R$350, é mais ou menos 35% do salário mínimo, que é R$998 hoje. Então, ele também tem que pensar o outro lado. Vamos esquecer um pouquinho o direito, né? Juridicamente. Com R$350 ela consegue alimentação, fralda, leite e o restante mais. Não então, consegue. Se ele conseguir, isso eu lhe digo, né? Se o senhor conseguir contribuir mais, faça isso. Porque isso é importante para a criação e educação do seu filho. De repente ela precisa de comprar um remédio, uma coisa, tomara que a criança... Sim, nós chamamos isso de alimentos in natura. In natura, não precisa comprar além dos R$350, ele pode contribuir quando houver a necessidade. Claro. Passa numa farmácia ali, compra no supermercado, compra 2, 3, 4, 10 pacotes de fralda, leva para ela. Isso ajuda bastante. Ajuda bastante. Sim. Não, eu sempre faço esse raciocínio, né? R$350 vai conseguir suprir todas as necessidades da criança? Claro que não. E também, mas é a história do binômio, não é, doutora? Isso mesmo. Necessidade e a possibilidade. De repente ele não pode pagar mais. A criança aqui não precisa nem provar a necessidade. Claro. E o pai a possibilidade. Tá certo. A dona Norma mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que está se divorciando. O divórcio dela é consensual, conforme ela diz. Já acertei o problema da pensão com o pai da criança, mas sei que tem uma despesa para fazer. E para fazer o divórcio. E ela não tem condições de pagar essa despesa. Ela quer saber como é que ela faz. O divórcio custa muito caro? Olha, não é que custe caro, ele tem custos, né? Tem o pagamento dos honorários dos advogados, tem que pagar, né? Mas se ela não tiver condições de pagar os honorários, as despesas processuais, o que ela pode fazer? Ela pode procurar a defensoria, o Estado oferece, né, esse serviço de assistência judiciária gratuita, também pode procurar as universidades, nós em Canoas, a UBRA também oferece esse tipo de serviço. Um advogado que queira trabalhar para ela pode pedir a gratuidade da justiça, que não tem custos nem de honorários e nem de custas. Ela pode sim postular, se ela conseguir comprovar que ela não ganhe até mais que 3 salários mínimos, que esse é mais ou menos um dos requisitos que tanto a defensoria quanto as universidades, para o juiz conceder a gratuidade da justiça. Ela pode sim, para regularizar a situação dela. Tá bom, dona Norma? Pode. Então, aí a explicação da doutora Solange para a senhora. O Renato, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte: minha ex-namorada teve um filho. E como ele tinha dúvidas de que fosse dele, ele aproveitou que ela deixou uma escova de dentes lá no apartamento onde ela morava. Passava lá fim de semana, um tal de namoro assim, mais moderno, né? Então, ela deixou uma escova de dentes lá no apartamento dele e ele mandou fazer um exame de DNA para saber se o filho realmente era dele. Agora, a moça está processando o Renato por ter feito o exame sem o consentimento dela. Ela tem o direito de me processar, ele quer saber, e o exame, ele explica que o exame deu positivo. O filho é dele. Olha, mesmo. todos têm direito de processar. Agora, se ela vai... vamos dizer assim,
o processar esse, se ela no final vai ter uma procedência de uma ação, é outra história. Outra coisa. Mas aí, nesse contexto, e o que ele coloca para nós, acho que o direito da criança é bem maior de qualquer processo. Ele pode sim, ele poderia ter entrado com ação de investigação de paternidade, ele querer ser o pai, a gente já até tem umas ações relativamente, nesse caso, né, não quer, a mãe não queria fazer exame nem nada, ele pode sim postular para que seja feito o exame DNA para verificar se ele não é pai. E assim, não processe, né, aproveite, porque toda criança ela tem que saber a sua origem, toda criança tem que saber quem são seus pais, né? E um pai que parece a meu, desculpe eu colocar isso, em princípio é uma exceção à regra, que todos eles, né, estão para trás para não fazer exame de DNA. Ele não, ele foi em busca para fazer. Agora, se ela vai ter êxito ou não nessa ação e não sei qual é o tipo de processo, claro. Não saberia responder. São outros 500, como se diz lá em São Gabriel, né? Doutora Solange, uma telespectadora que não quer se identificar, mas mora no Passo da Areia, aqui em Porto Alegre. Pois não. Ela diz que está divorciada há 21 anos. Tem 2 filhos já casados. Ela recebe pensão do ex-marido, que é militar. Ele está doente e ela quer saber se ela continua a receber a pensão se ele falecer. E também quer saber se a atual esposa dele pode vetar a pensão. É assim, ó. Nós estamos falando aqui de uma pensão de alimentos fixada no divórcio, que pelo que eu anotei aqui foi fixado, e depois, pós-morte, né, nós estamos falando de direito previdenciário. E ela terá, ela terá direito sim, e aí a discussão é pró-rata. O que é pró-rata? Divididos em partes iguais. Se ela ficar com o direito a receber pensão de alimentos fixada num juízo, certo? Ela terá direito, depois da morte, a requerer a pensão previdenciária. Se ele tiver uma companheira, uma esposa, estiver casado, que com o divórcio pode casar, ela também terá direito. Então, as duas, vamos dizer assim, a esposa atual, a companheira atual, não vai vetar nada. Claro. Quem vai vetar seria o órgão de classe, seja IP, Estado, Governo Federal, INSS, né, que tem todos aqueles detalhes de... Ele é militar, aí seria a União, né, o caso... Até a gente já está estendendo para todos. Na união, a companheira não vai vetar nada, nem a esposa, se ela estiver casada. Mas ela vai ter direito, sim, se ficar convencionado no divórcio de que ela tem direito a receber pensão de alimentos. Ela se transforma em pensão de alimentos em pensão previdenciária. Tá bom? Está explicado? Qualquer dúvida que a senhora tenha, por favor, telefone novamente, mande um outro e-mail, pergunte. Acho que a doutora Solange esclareceu da melhor maneira possível. Mas se a senhora ficou com alguma dúvida, por favor, pergunte novamente. Tá bom? O senhor Juarez, ele mora aqui em Cachoeirinha. Ele disse que a mãe dele era viúva, faleceu e deixou uma casa e um terreno como heranças. Ele é filho único, mas depois da morte dela, apareceu um filho do pai dele, que também é falecido, fora do casamento. Ele exige parte da herança e ele quer saber se esse filho tem direito. Aí, para que eu responda de uma forma correta, e nem poderia ser diferente, né? Tem que saber há quanto tempo o pai faleceu. Veja, esposa e os pais dele, né? Vamos supor A e B, que já que ele não coloca nome. Eles eram casados, um faleceu, se transmitiu para o outro e para os filhos. Se nesse caso, aí o filho só apareceu agora, depois de 20 anos, teria que verificar se não prescreveu o direito. Né? São detalhes importantes aí. Mas, se não faz tanto tempo e realmente ele pode requerer uma nulidade de partilha, sim. Teria um outro viés de ver por que ele não recebeu. Mas aí ele teria que ser declarado filho, se o pai for comum, lá quando faleceu. Né? Aí faltam dados para que a gente consiga responder de uma forma correta, sem qualquer dúvida, né? Porque faltam dados. Há quanto tempo ele faleceu? Porque agora quem faleceu foi a mãe, né? Será que essa casa já existia também antes do pai? Mas eram casados, né? Tem todo um senão aí, se sim ou não.
Eu acho que o interessante seria até pegar a documentação para que a gente analisasse de uma forma melhor até o... Tá bom, senhor Juarez? Então é assim, se o senhor quiser maior esclarecimento, por favor, consulte um advogado aí da sua confiança. Então nos mande mais dados, mande mais dados que a gente vai poder responder melhor. A gente, que eu digo, é a doutora Solange. Mas tá bem? Me ajuda também, né, Machado? O senhor Rodrigo, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele é separado, ele diz o seguinte: sou separado e tenho um filho pequeno que tem retardo mental. Como sou operário e ganho pouco, contribuo com o que posso para a alimentação e medicamentos dele. Agora a mãe quer entrar com uma ação na justiça exigindo que eu pague uma pensão alimentícia. Tenho medo que o juiz determine o pagamento de um valor fora de minhas possibilidades. E ele quer saber, o senhor Rodrigo, se isso é possível, doutora Solange. Olha, assim, ó, necessidade aí o filho tem. Inclusive, ele nos coloca que o filho tem problemas de saúde. Né? Então, o que seria importante para já sair na frente? O senhor fazer uma oferta de alimentos. Ele já como pai, ele tem obrigação, o filho, ele já vai e oferta os alimentos e diz, olha, eu ganho 1 salário mínimo, eu ganho 2, eu ganho 3, ele já prova quanto que ele ganha e já oferece o que ele pode pagar para o juiz. O juiz vai dar uma decisão. Se ele não quiser fazer isso, ela poderá sim entrar com a ação de alimentos, é um dever da mãe em relação ao filho. Lembra que a gente já falou? Direitos indisponíveis. Claro. E aí ela vai ajuizar e ele aí vai naquele binômio novamente. Isso. Necessidade e possibilidade. Que a gente até tem um terceiro, né, requisito, que é a proporcionalidade. Sim. Mas isso é mais jurisprudencial. Então, a necessidade e a possibilidade. Necessidade o filho tem. E ele até tem uma necessidade maior. Então, nesse caso, o juiz até arbitra um valor um pouco maior em relação da própria doença, né? Mas também é o caso de, não sei qual seria a doença, de postular junto ao Estado, que às vezes eles contribuem com alguma coisa em fraldas, medicação, porque isso é muito caro, né? Isso o senhor Rodrigo diz aqui que contribui para a alimentação e para a medicação da criança que tem esse retardo mental. Mas é importante ele fixar e ela saber, olha, todo mês terei R$400 para contribuir. Claro. Isso é importante para a própria mãe que administra, né, as despesas e as necessidades do filho. Isso também não significa, senhor Rodrigo, que o senhor, a partir de agora, bom, eu vou pagar tanto, não continue dando para o seu filho, é seu filho, né? Não tem nada a ver com a separação de vocês. Eu acho extremamente importante a gente falar isso num programa de direito de família, que a criança não tem absolutamente nada a ver com a briga dos pais. Estou certo, doutor Solange? Certíssimo. Nota 10. Olha que eu não dou 10, hein? Tá bom. Tá bem, então. O senhor Paulo mora na cidade de Osório. Ele mora na casa de uma tia que nunca casou. Essa tia tem 80 anos e está muito doente. Faz 7 anos que o Paulo está cuidando dessa tia, mora lá com ela. Peçam que me esclareça sobre como fazer para passar a casa dela para o meu nome. Ela não tem filhos nem parentes vivos. Isso é possível ou tenho que esperar o inventário? Olha, ela pode fazer um testamento, mas para que realize um testamento ela tem que ter capacidade civil, mental, né? Ela tem que saber expressar a sua vontade. Com testamento é a última vontade de uma pessoa para passar para o sobrinho, nada mais justo, que está cuidando dela há quanto tempo? Há bastante? 7 anos. Há 7 anos. Né? Que bom que ela tem esse sobrinho. Isso seria uma das condições dela fazer um testamento. Pode ser um testamento público, se ela não tiver condições de se locomover, né? O tabelionato vem até a residência, tem todo um diferencial, né? Não tem condições de deambular, caminhar e etc. Às vezes pode ser, né? Ele refere que está muito doente. Ou, se ele realmente é o único parente e for sobrinho, aí ele pode aguardar o inventário que ele será o único herdeiro. Mas daí tem que abrir o inventário quando depois que ela morrer. Tem que abrir o inventário. E o testamento também. O testamento se também, deixa um testamento, claro. Tem que fazer a abertura do testamento e depois um inventário que passa o bem para a pessoa. Tem que fazer tudo isso, mesmo tendo testamento? Quando tem testamento, tem que fazer a abertura primeiro do testamento, tornar ele público, certo? Ver se não tem nenhuma nulidade, de repente uma pessoa incapaz fazendo testamento,
Por isso que quando se tem uma pessoa idosa com 80 anos, por exemplo, a gente sempre postula, pede, para que não ocorra nenhuma nulidade, que o médico ateste que ela está com todas as condições civis mentais perfeitas. Né? Isso é importante. Claro. Até para não haver futuramente qualquer nulidade. Que coisa, mas eu acho que eu tenho que dar meus pitacos aqui, porque me faz parte, né? A pessoa tem que abrir o inventário, vai ver o testamento. Puxa, a casa é minha. Aí tem que abrir o inventário, porque só o inventário é que vai permitir a ele que ele seja o proprietário real da casa. E se ele for o único e é um testamento, aí nem é transmitir, é adjudicar. Adjudicar. Tomar para si. Né? Então, Paulo, se tu quiser adjudicar tomar casa, para si. É isso aí, tem que fazer tudo isso aí. São procedimentos, às vezes realmente são procedimentos que expropriar, né? Tirar de alguém um bem e passar para o outro. E a lei nosso Código Civil, ele tem quem são os direitos, né? E nesse caso, até eu esqueci de referir, vou colocar de repente, são tantas informações, para passar tudo para ele, ela não pode ter ascendentes, que são os pais, que certamente não tem, né? E os descendentes, certo? Isso é importante. Até para os outros, né? Segundo o que ele diz aqui, ela não tem parentes vivos, só ele, né? Então provavelmente seja assim. Mas de qualquer maneira ele não vai fugir do inventário. Não. Para poder ser o dono receber. da casa. Uhum. Tá bom, Paulo? Então já vai pensando nisso, né? Tomara que a dona Anita viva há muitos anos, né? Tomara que ela não sofra e tomara que tu resolva toda a situação aí da melhor maneira possível. Claro. Doutora Solange, o Belmiro mora na cidade de Camaquã. Camaquã. Durante quase 20 anos cuidei de um sítio de um casal que nos últimos 6 anos veio morar aqui. Então ele está lá no sítio. Uhum. Agora eles faleceram, não ficou nenhum parente e eles não fizeram um testamento do sítio. E ele quer saber se ele pode pedir um uso capião desse sítio. Olha, poder ele pode. Eu já vou responder. Se vai levar, não sabe. É porque assim, ó, o uso capião, uso capião extraordinário, porque o caso é sítio, né? Uhum. Tem alguns requisitos, são 250 metros, tem que ter posse mansa e pacífica, tem que ter algum título, se percebe, né? Tem que ter requisitos para postular o uso capião. Se ele conseguir preencher, sem sombra de dúvida, ele pode sim ajuizar. Só que vai ter que provar que ele está tanto tempo lá em cima, que não tem qualquer problema, né? Que, sei lá, o mais importante no uso capião é a posse mansa e pacífica. E que não possa ser superior a 250 metros. Me diga uma coisa, doutora Solange, eu fiquei curioso de uma situação que, essa semana, extremamente curioso. A senhora postou no Facebook uma foto lá nas cadeiras do Grêmio Futebol Porto Alegre, da Arena. Estava bom aquilo lá ou não? Tava muito bom, muito bom. Doutora eu fui com a minha filha, a Roberta, e com o meu genro Eduardo, assistir o jogo da Argentina e Catar. Né? Todos gremistas. Sim, todos gremistas. Todos gremistas, claro. Todos gremistas. Mas a doutora Solange fez uma confidência aqui para mim também, seguinte, que ela também foi nas cadeiras do Beira-Rio. Ah, já fui também. As duas são iguais ou tem alguma mais confortável? Não, elas mais ou menos se equiparam. Estou fazendo uma intriga aqui com a doutora Solange que não há necessidade nenhuma de fazer. Tá certo. Mas eu estou fazendo isso pelo seguinte, porque o problema todo é o seguinte, é que as perguntas aqui do programa, realmente, elas foram feitas todas as que eu tinha para fazer aqui. E eu não sei se a doutora Solange realmente quer comentar alguma outra, eu fiquei um pouco curioso dessa história do Pedro, que paga uma pensão de R$350 para um filho que tem 8 meses, e a mãe dele quer que ele pague também todas as despesas do vestuário, remédio, essas coisas todas. Evidentemente que a gente sabe que a criança sempre merece tudo que for de melhor que o pai puder dar. Mas ele não tendo condições de aumentar esses R$350, nem podendo pagar mais isso que
que a ex-esposa dele está pedindo. Como é que ele faz, doutora Solange? Ele vai ter que trabalhar mais, então vai ter que exercitar mais, fazer como a gente faz. O juiz pode bastante. exigir isso? Não, isso não. Não, isso vai provar lá que ele tem prestador de serviço, por exemplo, eu não sei qual seria a atividade dele, e ele vai ter que buscar, né? Porque essa é a responsabilidade de quando decidimos ser pais. Porque nós temos que prover nossos filhos. Isso é importante. A gente sempre refere isso, né? Claro que eu tenho certeza que ele tem a responsabilidade, mas há necessidade da criação e educação dos filhos. Se de repente ele não conseguir, ou seja lá, a gente sabe que não é fácil, ele pode postular, e vou dizer novamente, perante o Estado, as condições, tipo fralda, para ver se consegue. É demorado, tem que entrar em fila, tem que fazer protocolo, tem que procurar um médico para ver a necessidade da utilização de um leite mais caro, alguma coisa mais, né, disso. E também a mãe, né? A mãe contribui. E se de repente tem avós, né? Eu louca para ser avó, não sou ainda, né? Os avós também têm que contribuir, porque isso é família, né? Já estamos indo para um outro lado agora. Se o teu neto não tem alguma coisa, não vai querer contribuir? É evidente. É evidente que sim. Isso sem sombra de dúvida. Pode ter certeza. E como essa criança tem 8 meses apenas, deve ser um casal jovem, né? Então ela também tem que trabalhar. A mulher tem que trabalhar tanto quanto o homem, só que ela tem um tempo para ficar. Tem. Às 8 meses, eu acho que até já passou esse tempo. Já passou. Ela deve trabalhar também. Né? Deve trabalhar para ajudar. Porque né? hoje se tem creches, né? Se não tem condições de pagar a creche, o município tem a responsabilidade. Sim, porque a mãe não tem condições de pagar a creche, porque hoje creche é a escolinha que a gente chama, na minha época era creche. Eu não sei na tua, mas na minha época era creche, certo? Então o município ele tem que prestar esse tipo de colaboração dentro do social, né? Aí ela entra, aí de repente não tem vaga, ela pode entrar com uma ação judicial para que o município preste, sim, assistência. Claro, e daí ela vai deixar o filho lá para ela poder trabalhar. Isso, é assim que se compõe, é assim que a gente conduz. Agora eu gostaria de saber também o seguinte, aproveitando uma outra pergunta que eu tenho aqui, que é aquela do Renato que eu fiz para a senhora, doutora Solange, que ele mandou fazer um exame de DNA com a escova de dentes da namorada dele, que morava lá com ele também, né? Esse DNA fica ali na escova? É assim, ó, hoje não há necessidade mais de fazer exame de DNA com sangue, não há mais necessidade. Hoje se tira da própria saliva. Então, se na escova de dente ficou... Sim, ela usava. E conseguiu comprovar, sem problema, né? Porque ele e o pai, que é o mais difícil, com certeza. Sim, ele queria. Porque hoje se faz, né? Tira. Até nós tínhamos um projeto bem interessante na universidade que a gente fazia a biologia com o direito. E as crianças nunca querem abrir a boca quando tem que abrir, né? Aí uma mãe deu... Aí abriu, chorou, claro, e aí passou um cotonete que é um pouquinho maior, né? Para fazer o exame de DNA. É o DNA com beliscão, então. esse foi com beliscão. E ele era o pai. Temos muitas histórias para contar, tenho certeza disso. A doutora Solange acaba de lançar aqui o teste de DNA com beliscão. Tá? Quer dizer, não dá um beliscão, a criança não abre a boca. Não pode dar beliscão nas crianças. Não pode? Isso foi o que eu presenciei, né, num projeto nosso lá. Pois é, então, doutora Solange, eu tive um prazer enorme em conversar com a senhora aqui no programa de hoje e espero sinceramente que a senhora tenha gostado também de ter participado aqui conosco e convidá-la para que volte sempre que quiser. Gostei muito, inclusive, de todos saberem agora que eu torço pro Grêmio. Bom, não, isso aí é uma coisa, mas metade do Rio Grande do Sul é assim, a outra metade é Colorado, então fica bom, né? Aí é Inter e aqui é Grêmio, claro, né? Tá aqui um Grenal estabelecido aqui. Tá certo. Tá, então a doutora Solange, como eu disse aqui, volta sempre que ela quiser. A obra está bem, está tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo? Estão terminando o semestre agora. Estou terminando o semestre. Ontem eu publiquei as notas. Publicou as notas. Publiquei as notas. Foi todo mundo bem, então?
Mais a ou maioria, menos. a maioria. Tá certo. Sabe que eu tenho uma filha que é universitária e quando ela tem prova, ela fica lá no computador dando uma olhada e coisa. Aí no outro dia eu pergunto para ela, foi bem, minha filha? Fui bem. Eu digo, bom, também eu pergunto só para perguntar, porque ela sempre diz que vai bem. Tá certo. Mas ela vai bem, sim. É, isso aí, estuda bastante que é bom. Lembrando a vocês que esse programa foi oferecido para a dona Ivone, seu esposo, ela que esteve lá no restaurante onde eu almoço sempre, na Rua da Praia, almoço todos os dias ali, e lamentavelmente eu me esqueço do nome do restaurante, mas eu vou lembrar e vou dizer aqui, tá? Ou amanhã, quando eu for almoçar, eu vejo o nome do restaurante direitinho lá para vocês, tá bom? A todos vocês, muito obrigado. Lembrando que amanhã, sexta-feira, eu estarei aqui de volta, às 6h30, eu vou conversar sobre direito previdenciário. E comigo estará o doutor Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.